Agora, 8 horas e 25 minutos, você está aqui com o Jornal Gente, ao vivo para todo o Brasil, e nós vamos conversar com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ao vivo aqui conosco. Presidente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Bom dia a todos, bom dia Cláudio, bom dia aos demais presentes da bancada. É um prazer estar aqui na Band News. Prazer é nosso, a gente está falando para todo o país, presidente, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo aplicativo Band Play, ou seja, a gente atinge aqui todos os segurados, familiares de segurados, pessoas que têm muito interesse no que o senhor vai nos contar. Queria começar lhe perguntando qual é esse planejamento que o INSS tem para fazer um pente fino naqueles benefícios, o de prestação continuada, o antigo auxílio-doença, com perícias presenciais. Isso não está sendo feito, o que é que vai acontecer? Pois bem, nós primeiro tivemos aqui um período, estou quase completando um ano, para arrumar realmente o atendimento às pessoas, né? Nós temos que baixar o número de dias de espera, melhorar o atendimento com as pessoas, que era a nossa prioridade. Nós não acabamos ainda esse processo, estamos com 37 dias, né, de tempo médio de concessão, que é menor que a lei, mas o ministro Lupe já pediu que a gente chegue a 30 dias. Uma vez feito isso, a gente agora quer cumprir a lei. Né? A lei diz que a gente deve revisar os benefícios do BPC-Loas, né, o benefício assistencial, a cada 2 anos. E isso era feito só em oportunidades extraordinárias, feito como uma medida só de economia, e nós agora vamos ter condição de fazê-lo de forma continuada, ou seja, cumprir a lei que fala que é a cada 2 anos. Da mesma forma, os auxílios-doença, chamado auxílio-doença antigamente, que são mais alongados, ou seja, pessoas que, além do tempo médio que se espera que ela fique por conta daquele CID, né, por conta daquela doença, ficam mais tempo, merecem uma atenção especial, seja para a gente encaminhar para outra redesignação de trabalho, ou seja, para que já estejam curados, já estejam com a capacidade retomada, retomar o trabalho, porque isso é melhor a fazer, seja pelo erário, seja também pelas próprias empresas que esperam os seus funcionários de volta. Então nós vamos iniciar em julho essa revisão, que na verdade é uma revisão legal, não é uma coisa extraordinária. O INSS já deveria fazer isso constantemente, respeitando assim os recursos, né, que são escassos, e nós vamos fazer de forma intensificada agora, até porque, com o uso do atestado para aqueles benefícios mais simples, aqueles benefícios curtos, né, a gente ganha capacidade com a perícia de fazer para aqueles outros benefícios que têm custos mais elevados, que são benefícios permanentes, e que acabam onerando, quando não tem legalidade, acabam onerando o Estado. Tem benefício, tem legalidade, tem que ser dado rápido, respeitosamente ao segurado. O benefício não tem legalidade, ele tem que ser encerrado e a pessoa tem que voltar ao trabalho, voltar às suas atividades. É o que está na lei, né? Agora, só, presidente, só uma dúvida. Todos aqueles hoje que estão nessas condições, ou do LOAS ou do auxílio-doença, vão ter que ir presencialmente passar por perícia médica no INSS? Não, nós não vamos fazer aqueles movimentos que foram feitos de chamar todas as pessoas e impor às pessoas, às vezes, um sofrimento, porque são casos que sabidamente são irreversíveis, né? Você tem crianças do espectro autista que o autismo não tem cura, você tem tratamento, tem melhoras, continua sendo do espectro autista, e essas crianças não vão ser chamadas para fazer nova perícia, não faz sentido impor às mães, né, que cuidam dessas crianças, e as próprias crianças esse desgaste. Nós vamos ser cirúrgico, vamos fazer por recorte. O auxílio-doença, nós vamos pegar por alguns critérios, mas alguns eu já posso adiantar, aquelas pessoas que prorrogaram o benefício 2 vezes, 3 vezes, e saem do tempo médio de espera para que aquela doença possa ser curada e ele possa retomar sua capacidade, esses sim deverão ser objeto de perícia, seja para mandar depois para reabilitação profissional, caso ele fique com alguma sequela, algum tipo de impedimento, ou seja, se a pessoa já está habilitada e está permanecendo no benefício, está errado, a gente devolve ela para o mercado, devolve ela para o trabalho. Então, não vão ser todos, a população não precisa ficar preocupada, nossos segurados, como você bem disse, estão ouvindo aqui na Band, na rádio, em todos os lugares que cheguem, por isso a importância de a gente conversar com vocês. Essas pessoas não precisam ficar preocupadas. Aquelas que forem selecionadas vão ser convidadas, né, com a marcação da perícia, marcou a perícia, vem. Tá ainda com incapacidade, continua, não tem problema nenhum,
O INSS está aqui para fazer essa cobertura. Agora, aqueles que já estão com a capacidade apurada novamente, nós não podemos, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da legalidade, ficar mantendo gente que tem condições de voltar ao mercado de trabalho e não está dentro da legalidade. Esses realmente serão desligados do benefício e voltarão ao trabalho. Não é um quantitativo total, não são todas as pessoas que estão em auxílio-doença que vão fazer. Pelo contrário, é uma parte importante, mas não é a maioria, por exemplo. Do mesmo jeito o BPC-LOAS, aquelas pessoas, sejam o BPC idoso, que nós vamos fazer batimentos para ver se continua a questão da pobreza extrema, né, abaixo de um quarto salário mínimo, enfim, todos aqueles critérios. Ou seja, o BPC PCD, né, que é pessoa com deficiência, nós faremos de forma cirúrgica. E isso será um programa continuado. Uma vez arrumada a casa, para que nós possamos atender as pessoas com menos tempo, a gente pode agora também fazer as revisões, fazer tudo que manda a lei e estabilizar o INSS, né, o INSS não ser mais uma casa de instabilidade. Presidente, bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Presidente, assim, a estrutura do INSS é gigantesca, né? E também é gigantesco o custo do INSS por pagador de impostos no Brasil. Não tem como fazer isso em domicílio? Por que é que, na dúvida, o INSS não faz a visitação ao segurado, né, ao beneficiário, e não obrigando a comparecer aos postos, etc.? Se há suspeitas de dificuldades, por exemplo, de locomoção, afinal de contas, o trabalhador estará de benefício, está com problema de saúde, né? Não tem como estabelecer que esse tipo de coisa pode ser feito em domicílio? Olha, Cláudio, você tem razão. É importante que a gente diga que aquelas pessoas que não têm condição de fazer a perícia presencial, isso vai ser um problema para ela, existe a possibilidade de ela pedir para converter para uma perícia que possa ser levado, seja que ele esteja no hospital, quem estiver no hospital claramente não vamos chamar, mas seja quem está em casa e tem um problema de mobilidade maior, e a gente faz uma pesquisa externa e manda lá, tanto o perito como o servidor, para que possa ser feito. Não tenha dúvida que aquelas imagens, Cláudio, que nós vimos no passado, né, das pessoas chegando de maca, chegando de ambulância às agências que têm perícia, não vão se repetir. Nós vamos tentar ao máximo diminuir o número de pessoas que precisam acessar a nossa perícia, e aqueles casos de pessoas que comprovadamente, né, têm dificuldade de mobilidade, nós faremos na casa, onde for requerida a perícia. Isso está tudo no planejamento que vai ser apresentado para execução no mês de julho. Mas certamente aquele segurado que não tem condições, que a família sabe que não tem condições, é só quando vier o agendamento da perícia, pedir para converter, que seja feita uma perícia em casa, para que a gente não cause maior desconforto às pessoas. O objetivo não é não causar, ou pelo menos mitigar ao máximo o desconforto de ter que vir fazer uma perícia, e especialmente não chamar todo mundo, porque a gente tem como aqui separar o joio do trigo, separar casos que a gente sabe que a recuperação não ocorreu porque aquela doença, aquela incapacidade demora para se recuperar mesmo, e há casos que não. Há casos que tem CIDs que são de recuperação de 40 dias e a pessoa já está lá no 100º dia, 120 dias e não passou por perícia. Aí é importante que a gente passe para equilibrar, né, esse interesse que você bem colocou. O interesse do segurado, que é o mais importante, mas também o interesse que o sistema seja rígido, que o sistema só gaste aquilo que precisa gastar. Não é fácil equilibrar isso, você tem razão, mas não será como as outras revisões, onde a gente tinha um cenário desastroso, onde expunha as pessoas e a população a um único interesse de cortar benefício. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque não foi o pedido que foi feito. Nós vamos só acatar o que está na lei. Presidente, Sônia Blota, aqui um prazer estar recebendo o senhor no Jornal Gente. Recentemente, o INSS admitiu o vazamento de dados pessoais. E eu gostaria de saber do senhor quais as possíveis consequências para as pessoas, né, que esse vazamento pode levar, o que o INSS vem fazendo e o que a pessoa física também pode fazer para evitar vazamentos. Claro. Na verdade, tem uma diferença entre potencial vazamento, que está sendo apurado, do vazamento. Nós demos transparência quando veio a imprensa, que é o primeiro órgão que apareceu perguntando do tema. Nós falamos
Normalmente, eu expliquei o que tinha acontecido, porque eu tive uma participação pessoal nisso, eu determinei que se fechasse um banco de dados, que não é o banco de dados que concede benefício, não é o banco de dados, que esses bancos de dados são blindados realmente, não tem acesso externo, e nós não tivemos problema. O que acontece é que nós temos um banco de dados, onde todos os dados dos segurados são depositados para que você faça extração para a imprensa, quando pede, por exemplo, lei de acesso à informação, para que você faça extração para a gestão, para tomar decisões, para ver o que está aumentando, o que está diminuindo, e esses dados são muito importantes. Quando nós verificamos que nós tínhamos um número de senhas maior do que eu achava razoável, por exemplo, e que nós tínhamos alguns incidentes. Que incidente? Olha, existe um IP, né, um número aí da internet, uma senha que está baixando um número de dados maior do que habitualmente alguém faz. Isso não quer dizer que seja ilegal. Nós temos senha, por exemplo, posso falar que eu sou procurador federal da AGU, na AGU. A AGU baixa os dados do INSS para fazer as defesas. Então, é natural que eles baixem muitos dados. Então, por si só, não dá para afirmar ainda que houve um vazamento efetivo. Mas o que eu posso falar? É como uma casa que está com o portão aberto. É mais fácil de ser roubado. O que eu fiz foi fechar o portão. Eu determinei que derrubasse o sistema do ar, determinei que fossem canceladas todas as senhas, todas, sem exceção, e determinei que, a partir da reorganização disso, a gente usasse o VPN, que é aquele canal seguro, e usasse também o certificado digital com duplo fator de autenticação. Isso, na nossa visão, reorganizava a governança desse sistema, não é? Porque sempre há denúncias ou há algum tipo de colocações. Olha, me ligaram, por exemplo, para oferecer algum tipo de serviço, antes mesmo de eu saber que já tinha saído, né, antes de chegar a carta que a gente manda. A gente não sabe bem se era daí ou de outros lugares, mas eu comecei, agora que a casa está um pouquinho melhor no que toca ao tempo médio de atendimento, comecei a mexer com a organização interna, não é? Colocar todos os pingos nos is aqui dentro. Esse desse sistema é a primeira grande mudança para que a gente evite eventuais vazamentos de dados. Eu não posso afirmar que não houve, nem que houve, porque está em investigação, e a investigação, de acordo com a LGPD, tem um sigilo. O que eu posso afirmar é que vai ter transparência, não vai mais haver gente com senha que a gente não tenha governança, não saiba quem está fazendo, e todo mundo que acessar vai acessar com o certificado digital. Isso vai pôr aí uma hipótese, uma fala minha, um pensamento meu, isso vai impor que haja menos chance de que tenha algum vazamento e que os aposentados, recém-aposentados, sejam perturbados por pessoas que ficam oferecendo, muitas vezes, um empréstimo consignado, ficam tentando enganar o aposentado. Esse ano de 24, esse segundo semestre, além das revisões de legalidade, a gente vai arrumar a casa em tudo que ficaram vários anos sem que tivesse governança. Um banco de dados dessa importância, como é o SUIB, tem que ter uma governança rígida, porque os dados que tem lá são dados muito importantes e que são dados dos aposentados. Né? Que a pessoa acabou de se aposentar, o dado dela vai para lá. E ter acesso a esses dados, inclusive, traria uma vantagem comercial a quem está fazendo isso, então não podemos permitir isso. Eu não sei se os vazamentos ditos na imprensa, vocês têm bastante informação sobre isso, se são em razão desse sistema. Mas se 40 forem, milhões é o número, doutor? 40 milhões? Não. Nós temos 40 milhões, é um dado que nós... 40 milhões de beneficiários, né? De beneficiários, não dá para falar que isso, não dá para falar que vazou um dado ou que vazou 100 mil dados. A Agência Nacional, nós comunicamos a Agência Nacional de Proteção de Dados, fizemos todo o rigor, agora está apurando. Eu espero que seja só um zelo maior meu para a governança melhor, que é o que tem que ser. Se não for, se houve vazamento, tem que apurar o que houve, arcar com as consequências jurídicas disso, né, que a LGPD aplica multa, etc. Tal, e faz parte, né, de uma reorganização. Você nem sempre reorganiza tudo de forma pacífica, né? Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no Jornal Gente, conversando conosco sobre questões ligadas ao INSS. Qual o tamanho da fila hoje? O senhor deu uma entrevista para nós há um tempo atrás, falou sobre um programa de envio de atestados médicos de forma online para acelerar a análise e reduzir a fila. Qual o tamanho da fila do INSS hoje, presidente?
Perfeito, perfeito. Um prazer voltar aqui para falar disso, porque deu certo, né? Claramente. Nós, quando adotamos o Ateste Média, aquele documento, um documento médico que é digitalizado e sobe para o sistema, nós tivemos 2 efeitos positivos. Eu vou falar do tempo e em seguida falo do número da fila, que para nós é muito importante o tempo de espera, né? Você tem um fluxo mensal de requerimentos do INSS, de tudo, né? Não só da parte médica, de 1 milhão de requerimentos mês. Então, todo mês entra 1 milhão de requerimentos. Hoje nós temos 300 mil casos além do 1 milhão. Todo 1 milhão que entra no mês, nós temos 300 mil casos que está baixando. Nós acreditamos que entre agosto e setembro não haja mais nada fora de 30 dias. Quando eu digo nada, é 95% dos pedidos. Existem pedidos isolados, que às vezes tem um tempo especial, tem alguma característica, tem que fazer uma prova, e ele fica mais de 30 dias e realmente ele entra num estoque. Hoje nós temos então 1 milhão e 300 pessoas, 1 milhão do mês presente, mais 300 mil. Quando assumimos, nós tínhamos 2 milhões e meio de pessoas. Essa adoção do Ateste Média realmente melhorou muito. Saímos de um tempo de espera para fazer perícia de 7 meses, 8 meses. Estamos entregando benefício em média hoje no Brasil em 15 dias. Então a pessoa está efetivamente recebendo o benefício no próprio mês, sem ficar sem renda, sujeito a agiota, sujeito a empréstimos também com juros altos, sem expor a pessoa. A Previdência não pode ser um órgão que agrava, né, a vulnerabilidade dela, que já está doente, como o Cláudio falou, já está numa situação difícil, e além de tudo, ela vai ter que se virar por 6, 7 meses porque não tem o pagamento do benefício. Agora, existe o pagamento do benefício a tempo e modo. Além de tudo, essa adoção desse sistema por atestado acabou gerando, foi validado pelo governo, foi validado por técnicos, não é um número da minha cabeça, nós já economizamos, com a adoção desse atestado, que faz com que a pessoa fique menos tempo afastada, economizamos 2,09 bilhões de reais, não é? Que acaba ajudando também aí os cofres da Previdência. Porque o sistema anterior, como eu já expliquei aqui, não vou me delongar, fazia com que as pessoas ficassem 7 meses, 6 meses esperando, quando ela precisava de um benefício de 20 dias. Isso, graças a Deus, acabou e é muito positivo para a pessoa, é muito positivo para as empresas que recebem logo os seus empregados de volta, é bom para a economia, que a produtividade se mantém, e ao final ao cabo também foi bom para o erário, porque acabou gerando uma economia. Nós não temos hoje um problema de fila, de ter uma espera acentuada, mas ainda há muita coisa para melhorar, né? Nós temos ainda a aposentadoria especial, que analisa tempo especial, por exemplo, é um problema que ainda me dá dor de cabeça, eu tenho que mergulhar nele para arrumar, e essa revisão que nós vamos fazer, nós vamos ter que tomar muito cuidado para não também cancelar benefício de quem tem direito, né? Você manter um benefício que não tem direito, que é equivocado, é grave, porque você está tendo um gasto que não precisa, a sociedade está pagando, a gente tem que estar de olho nisso. Mas você tirar um benefício de uma pessoa que tem direito, que precisa, isso é cruel. Então nós temos algumas preocupações, mas os números são na minha avaliação, são bons. Presidente, eu acabei de receber aqui o senhor, assim, entrevistas suas bombam, porque, enfim, não há brasileiro que não tenha alguma relação com o INSS ou que esteja tentando estabelecer, inclusive, uma relação de aposentado e tal. Quero dizer que eu tenho ouvido muitos testemunhos, assim, da rapidez com que tem saído as aposentadorias. Gente que é absolutamente espantada com a rapidez com que o pedido foi logo aceito. Mas eu recebo aqui uma queixa de dona de casa que foi já notificada de protesto em cartório sobre dívida com o INSS de uma ex-funcionária da casa dela, segundo o relato que ela fez, e que, olha, há anos que essa senhora, que, enfim, já não há mais relação de trabalho e, de repente, a dona de casa recebeu já uma notificação do cartório de execução de dívida. E sem ela ter tomado conhecimento da existência dessa dívida, né? Isso é normal, é comum. O senhor é procurador também, né, de carreira, e sabe exatamente do que nós estamos falando. Isso é comum. O INSS, de alguma maneira,
pode estar sendo pressionado pelo governo, de uma maneira geral, a otimizar a sua receita e acaba perdendo um pouco a mão? O que é que está acontecendo que pode provocar coisas dessa natureza e o que é que essa senhora pode fazer nesse caso? Cláudio, olha, o INSS, desde 2004, ele não lida mais com a arrecadação, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha interesse e não deva atender a segurada que te mandou essa carta, né? Olha, pode ser que, vou falar como procurador, né? Porque o INSS não cuida mais disso, mas o segurado é nosso e nós temos que cuidar dele. Pode ser que alguma coisa aconteceu, alguma baixa que foi dada na rede social, alguma coisa aconteceu que continuou ali, imaginando que essa funcionária dela, né, no caso da empregada doméstica, continuava trabalhando e não continuava. O que eu vou pedir, se você me permitir, para passar para a nossa assessoria o caso, que eu pessoalmente vou cuidar, embora não seja com a gente, certamente eu vou cuidar para tentar mitigar e para tentar resolver o problema dessa senhora. Não é para acontecer isso, não é? Tomando como legítimo, e eu sempre tomo a palavra do cidadão como legítimo, até que se prove o contrário, a gente dá uma olhada nisso, e qualquer outro caso que chegue a vocês, não só o Cláudio, mas a toda a bancada, passar para a nossa assessoria, porque a gente aqui recebe o dia inteiro cartas e todas são respondidas, inclusive por mim pessoalmente, de casos que, como somos 1 milhão de pessoas por mês de requerimento, Cláudio, a gente acaba tendo um nível baixo de porcentagem de problemas agora, graças a Deus, mas esse número no INSS é muito grande. Se você falar que acerta 99% dos casos e erra 1%, são 10 mil pessoas, são 10 mil vidas. E aí não dá para tratar as pessoas como se fosse só um processo. Uhum. Então essa senhora provavelmente está entre esse 1%, mas eu me comprometo a analisar, mandando o contato dela, eu mesmo vou ligar para ela para que a gente possa ou encaminhar lá na Receita Federal o que tem que ser feito e acompanhar o caso, embora não seja uma competência direta, o atendimento ao cidadão que se relaciona com a INSS, na minha concepção como gestor, é minha responsabilidade também. Tá? Mas não houve, Cláudio, aí posso te garantir, eu não fui chamado em nenhuma instância do governo, seja lá na instância mais alta ou até nos quadros intermediários, não me pediram para economizar com quem tem direito ou para apertar uma cobrança, apertar isso. O que tem acontecido agora é que o INSS está com uma estrutura, né, por conta das mudanças, do uso do atestado, que nos permite agora fazer o que determina a lei. E isso, claro, pode implicar até numa maior eficiência do sistema, que começa a cancelar benefícios que não era necessário. Mas não houve nenhum pedido, isso aí eu posso falar da minha palavra, nunca houve um pedido para mim para ou arrecadar mais, que a gente não cuida de arrecadação, mas indiretamente, né, com cancelar benefício, ou fazer revisão, ou conceder menos. A gente, ao conceder o benefício rápido, obviamente que você aumenta o esforço fiscal, porque você começa a gastar. Uma forma de não se gastar é você deixar o benefício lá pendurado como cartão de crédito e ir pagando só o rotativo. Isso acabou. Nós temos feito rapidamente a concessão do benefício, em que pese isso gerar um esforço fiscal maior. Mas é que o valor envolvido fiscal é menos importante do que a dignidade da pessoa de receber seu benefício. Aí eu peço, Cláudio, se puder passar para a nossa assessoria ou passar diretamente a mim, eu vou dar uma olhada nisso e dou resposta para a bancada para que possa ser depois dito o que aconteceu com esse caso. Muito bom. Queria agradecer ao presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, falando ao vivo aqui com o Jornal Gente. Muito obrigada, hein, presidente? Até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos demais presentes da bancada. É um privilégio e um prazer falar com vocês. Um bom dia. Bom dia.